Olá, boa noite. Estamos nessa live, nessa transmissão ao vivo, para iniciar aí um propósito de jejum de 21 dias, para que haja um rompimento nas nossas vidas. Nós temos observado ao nosso redor aqui que temos enfrentado momentos difíceis, né? Existem barreiras que estão se levantando e nós precisamos entender como vencer essas barreiras. Não só nas nossas vidas, mas nós temos visto ao nosso redor aqui em Lindolfo Collor, onde congregamos, onde vivemos, na região, que tem se levantado algumas barreiras e Deus pôs no meu coração fazer esse jejum de 21 dias para rompimento, para que haja derrubar de barreiras, para que haja um fluir não só de Deus nas nossas vidas, mas também um fluir do Espírito Santo, né? Eu quero repassar aquilo que aprendi. E então, como eu aprendi, eu quero repassar algumas coisas, claro que conforme Deus vai colocando no nosso coração, não é? Mas a gente vai repassar aquilo que a gente aprendeu, para que você também possa, juntamente conosco, aprender, né, nesses 21 dias aí, a como vencer essas barreiras que se levantam. Deus tem um chamado maravilhoso para nós. Nós recebemos o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Deus tem um propósito, uma vontade perfeita para as nossas vidas. E é sobre isso que nós temos, nesse sentido que devemos viver a nossa vida, caminhar, não é? Então nós precisamos, como eu posso dizer, nós precisamos aprender a manifestar isso, né? A andar nisso. E durante a nossa jornada surgem dificuldades, surgem problemas que nós precisamos vencer. E às vezes nós passamos aí uma vida inteira lutando e nós não rompemos, né? Nós ficamos naquela dificuldade de chegar na perfeita vontade de Deus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, tá? Nós vamos fazer esse propósito. Eu já comecei hoje, dia 1º, no propósito de jejum de 21 dias. Vai ser um jejum de Daniel, né? Nós vamos escolher alguns alimentos, 5 alimentos, não só alimentos, coisas que a gente gosta, né? Do nosso cardápio, vamos dizer assim, que nós vamos cortar durante esses 21 dias para que haja um rompimento. E também alguns passos que nós devemos seguir para que isso também aconteça nas nossas vidas. Então, para que nós venhamos a entender o jejum de Daniel, eu quero ler no livro do profeta Daniel, no capítulo 9, né, verso 2, 3, e depois nós vamos pular para o verso 12 em diante, tá? Então nós vamos ler no livro de Daniel, na Bíblia Sagrada, Antigo Testamento, livro de Daniel, capítulo 9, verso 2 e 3, para que nós venhamos a entender um pouco sobre rompimento e o que esses 21 dias podem trazer para as nossas vidas. Eu estou nesse propósito, eu tenho visto barreiras se levantando, coisas que têm acontecido, e eu quero ver se num coletivo nós conseguimos vencer, ultrapassar isso e sermos vitoriosos, tá? Então vamos ler aqui, ó.
Daniel capítulo 9, verso 2. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei. E não usei nenhuma essência aromática até se passarem as 3 semanas. Versículo 12. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-te diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Então, Daniel, ele teve uma revelação de Deus. E nessa revelação ele não entendeu, não compreendeu essa revelação. E ele passa a buscar a Deus e ele faz um jejum durante 21 dias. E nós lemos ali que vinho, carne, manjares desejáveis, ele não colocou no seu cardápio. Ele fez o contrário, ele tirou. Então ele fez um propósito de 21 dias de jejum, 3 semanas, 21 dias. Exatamente 21 dias. Daniel decidiu buscar a Deus com jejum. E algo aconteceu. Havia uma barreira. É isso que eu quero tratar nesses 21 dias. Havia uma barreira, algo que impedia da resposta de Deus chegar a Daniel. Havia algo impedindo a resposta de Deus chegar a Daniel. Veja a resposta que o anjo dá a Daniel quando ele diz: olha, tu não temas, porque eu vim desde o primeiro dia em que tu te aplicou a entender o que estava acontecendo ao teu redor. Eu fui enviado, mas houve uma resistência, houve uma barreira que impediu de eu chegar até você. Então, com a tua insistência, como tu não desistiu de querer saber, Deus enviou Miguel para pelejar. Nós temos que entender que, assim como nos exércitos, nem todos são guerreiros. Existem os mensageiros. Os mensageiros apenas defendem-se, né, quando precisam. E existem os guerreiros, aqueles que empunham a arma, hoje são os fuzileiros, né? Eles vão à frente, é a linha de frente, a ponta da lança, como chamam, eles vão à guerra. Mas existem alguns que não são, eles participam do exército, mas são administrativos. E esse anjo que veio a Daniel, ele era um anjo administrativo. Como assim? Ele é um mensageiro, ele não é um guerreiro. Ele não foi criado para guerrear, para pelejar. Então, quando ele se depara com o príncipe da Pérsia, que é um principado, já diz o príncipe da Pérsia, o principado da Pérsia que trava ele não vai pelejar, porque não é uma característica dele. Ele é um emissário, um mensageiro, alguém que leva um recado. Ele é o carteiro de Deus para Daniel. Então, o que acontece? Quando isso acontece, vem então Miguel, que sim é um guerreiro, o príncipe do povo de Israel. Vem Miguel, o arcanjo Miguel, e peleja contra o príncipe da Pérsia. E o vence, então o mensageiro pode chegar a Daniel. Não vem Miguel a Daniel. Miguel é um guerreiro. É uma diferença, não é? Existe o guerreiro e existe o mensageiro. Então, Miguel pelejou para que o mensageiro chegasse. Assim às vezes existem ordens de batalha no exército que é para escoltar alguém para fazer alguma coisa. Por exemplo,
Existe o técnico de comunicação, não é? Dentro de um exército existe. Então, às vezes, tem toda uma equipe de fuzileiros que protegem aquele técnico de comunicação para que ele chegue a um determinado ponto para fazer a comunicação com a base mais próxima ou com o quartel-general. E assim foi o caso. Miguel veio para abrir caminho para que o mensageiro viesse. Então nós temos que entender as épocas, nós temos que entender o que está acontecendo ao nosso redor. E para que nós venhamos a entender o que está acontecendo ao nosso redor, nós precisamos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, para nós. Qual é a vontade de Deus para mim? Qual é a vontade de Deus para o Sidney? Qual é a vontade de Deus para ti? Qual é que é a vontade de Deus para ti? Essa é a pergunta. Você sabe o que Deus quer para a tua vida? Você sabe para que Deus te criou? Para começar, se você não serve Jesus, se você não conhece Jesus, você não é obra do acaso. Ah, eu não estou aqui por acaso, eu nasci. Não. Deus designou você nascer nessa temporada, nessa época. Você não nasceu fora da época. Alguns anos atrás, eu tinha um grande problema comigo, que eu sempre dizia, eu devia ter nascido na época das carruagens, na época das espadas, enfim. Eu tinha esse problema comigo, né? Até que eu entendi em Deus, isso eu já servia a Deus, mas não tinha um entendimento, até que Deus colocou pessoas no meu caminho, como Ele está colocando a mim no teu caminho agora, quando tu assistir essa live. Então Deus colocou pessoas no meu caminho que me disseram, não, você não nasceu fora da época, você foi criado para essa geração, você está no lugar que Deus quer que você esteja. E existe uma boa, uma agradável e uma perfeita vontade de Deus para ti nessa época, não é na época passada. É por isso que Deus predeterminou que você existisse agora, você nascesse agora. Por quê? Porque Deus tinha um plano, um propósito para você nessa época. Então, existe uma boa, uma perfeita, ou melhor, uma boa, uma agradável e uma perfeita vontade de Deus. Nós temos que alcançar do Espírito Santo o entendimento de qual é a perfeita vontade de Deus para nós. Quando nós entendemos isso, nós não andamos tateando. Porque, como a Bíblia, o apóstolo Paulo escrevendo, diz assim, eu faço uma coisa, esquecendo das coisas que para trás de mim ficam, eu sigo a carreira, a soberana vocação, eu prossigo mirando o alvo da soberana vocação, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Paulo estava dizendo que havia uma carreira para ele. Paulo estava dizendo, há uma perfeita vontade de Deus para mim e eu quero alcançá-la. Depois, quando ele já está para ser oferecido como libação, para ser sacrificado, ou seja, para ser decapitado, ele diz, olha, agora eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Agora ele está dizendo assim, olha, a perfeita vontade de Deus para mim, eu fiz. Tanto é que Paulo recebeu tanta revelação de Deus que quase todos os seus escritos, depois de cristão, estão contidos na Bíblia. De tanto que Deus levou por importante aquilo que Paulo escrevia através da própria revelação que Deus dava a ele. 2/3 do Novo Testamento foram escritos por Paulo. Então, ele diz, eu tenho uma carreira, eu tenho um alvo, Deus me revelou algo.
Eu sei qual é a boa, eu sei qual é a agradável e sei também qual é a perfeita vontade de Deus. E eu quero andar na perfeita vontade de Deus. Eu quero chegar ao centro da vontade de Deus. E se você sabe para que Deus te criou, você sabe que nesse percurso, nessa carreira, nessa caminhada que você vai ter com Deus durante a sua vida, vão existir barreiras, vão existir muralhas, vão existir rios para você passar, desertos. Ah, muitos desertos? Não, deserto é um só e Deus te leva para lá. Para quê? Para te preparar. Mas se você anda em círculos é porque você ainda está no deserto, você não atravessou o Jordão. E quando você atravessa o Jordão, nós temos que entender que a Bíblia nos dá muitos, como eu posso dizer assim, muitos exemplos de como viver a nossa fé. Israel andou durante 40 anos peregrinando em um deserto, andando em círculos no deserto. Andando em círculos durante 40 anos. Agora chega a hora de atravessar o Jordão e tomar posse da terra. Bom, 40 anos atrás, na geração anterior, antes de Josué assumir o povo, depois da morte de Moisés, haviam 12 homens que atravessaram o Jordão para conhecer a terra e trazer notícias da terra. Eles trazem notícias. Olha, a terra realmente é boa, aqui está 2 homens carregando um cacho de uva, imagina o tamanho do cacho de uva para 2 homens terem que carregar. Mas tem uma coisa, lá existem o quê? Os enaquinhos, os gigantes naquela terra. Existem gigantes nessa terra, todas as cidades são muradas, são fortificadas, e nós olhando para esses gigantes, nós éramos como gafanhotos, ou seja, nós éramos tão pequenos que éramos insignificantes para eles. E aos nossos olhos nós parecíamos assim, e aos olhos deles, eles também nos condenavam como gafanhotos. Como se dissessem assim, nós podemos esmagar vocês a hora que nós quisermos. 10 homens difamaram, tiveram medo, mas 2 não, Josué e Caleb persistiram. E esses 2 que persistiram ajudaram a nova geração a atravessar o Jordão. Mas eles não chegaram lá e, a terra é nossa, vamos sentar debaixo dessa sombra e vamos agora cultivar a terra na época do cultivo e vamos colher na época da colheita e vamos, enfim, fazer tudo o que deve ser feito. Não, eles tiveram que tomar posse. O primeiro lugar que eles vão é Jericó. Uma cidade que o seu muro tinha, dizem os historiadores, que era 4 metros de largura. Imagina um muro de 4 metros de largura. Se dá para construir uma casa em cima. Então eles tinham dificuldades, existiam muralhas para eles derrubarem. Existia um inimigo para eles vencerem. Existia um inimigo para eles vencerem. Então haviam dificuldades e barreiras. E Deus, a cada cidade, a cada barreira, a cada dificuldade que eles tinham para vencer, Deus dava estratégia. E eu quero, nesses 21 dias que nós vamos jejuar, que já começamos hoje esse jejum, eu quero trazer as estratégias para você romper, para você tomar posse daquilo que é teu. Israel, aquela geração que entrou com Josué e Caleb, que atravessou o Jordão, eles sabiam do propósito de Deus. Deus nos deu por herança essa terra. Nós temos que tomar posse porque Deus deu a nós, é nossa. E eles foram, lutaram e tomaram posse. Não de todo o território, mas tomaram posse daquilo que eles conseguiram através de Josué e Caleb, como generais e como líderes. Você, então, precisa entender qual é o teu chamado, qual é a perfeita vontade de Deus para a tua vida. Por que Deus te chamou? Para que Deus te criou? Como eu disse antes,
você não é obra do acaso. Deus te criou com um propósito. E Ele estabeleceu, Ele colocou dentro de você talentos, habilidades que são naturais em você. Existem habilidades que você precisa desenvolver, outras são naturais. Você nasceu com essas habilidades, você nasceu com esses talentos. E esses talentos já são algo que Deus deu para ti, para que tu conheça a vontade dele. E ele começa agora a usar quem? O Espírito Santo. E nesse usar do Espírito Santo, ele começa a falar com você e através de outras pessoas para você, mostrando qual é o caminho que você deve seguir. Qual é a vontade de Deus para você. E uma vez que você sabe, você tem um alvo, como eu falei do apóstolo Paulo, eu vou olhando firmemente, vou seguindo a carreira que me está proposta, olhando para Cristo, ou seja, Cristo me deu um propósito, me criou por algum motivo, e eu vou agora andar nesse caminho para chegar aonde Cristo quer que eu chegue, para fazer aquilo que Cristo quer que eu faça. E quando isso acontece, existem lugares e territórios que eu preciso tomar posse. E esse tomar posse, se levantam as barreiras, se levantam as dificuldades. Eu sei o que Deus quer para a minha vida, eu sei o propósito que Ele tem para o agora, para o amanhã e para daqui a algum tempo, certo? Então, eu estou nesse propósito, agora começando esse propósito de jejum, oração, nós vamos trabalhar com oração, porque ali vi que Daniel também orou, né? Nós vamos entrar nesse propósito, esses 21 dias, comecei já hoje, então hoje já é o primeiro dia, vamos até o dia 21, e vamos todas as noites, 10 horas da noite, talvez passar um pouquinho, que nem hoje passamos 20 e poucos minutos aí, quase meia hora, mas vamos dentro desse horário estar passando chaves, estratégias para rompermos, para vencermos, porque Deus nos chamou para isso. Ele tem uma vontade perfeita para a tua vida, Ele tem uma vontade perfeita para você e Ele quer estabelecer isso na tua vida. Só que existe o inimigo de Deus, que também é inimigo nosso, que quer nos destruir, que quer nos levar para retroceder, nos levar a andar em círculos. E esse inimigo não quer que nós tomemos posse daquilo que é nosso por herança. E ele vai se levantar contra, vai levantar barreiras, vai levantar dificuldades. Mas nós temos as chaves, nós temos autoridade. E isso eu quero mostrar para você. Eu quero ensinar como eu aprendi, eu quero transmitir. Certo? Como eu aprendi, eu quero transmitir. Então, nós vamos fazer nesse canal aqui no Facebook e depois vamos pegar o mesmo vídeo e postar no YouTube. Aqui no Facebook, na página da Igreja Fogo Lindolf Collor, e no Facebook, aqui no Facebook, então, página da Igreja Fogo Lindolf Collor, e no YouTube, você procurar PR Sidney Lopes Goulart, que você vai encontrar o vídeo também, que nós vamos estar postando depois. E já aproveita, se inscreve lá, convida, eu quero pedir que você convide pelo menos 5 pessoas, né, para assistir esse vídeo, compartilhe e divulgue, porque eu sei que vai ser bênção para a tua vida, certo? Então Deus te abençoe, tenha uma ótima noite e nos vemos amanhã a partir das 22 horas. Tchau e até amanhã.